Oi gente, bem-vindos aqui ao canal Voz dos Oráculos, eu sou o Bruno e este vídeo é para vos ensinar a identificar 7 sinais de como vocês podem estar a ser vítimas de magia negra. Antes disso, subscrevam por favor o canal, ativem o sininho para receberem as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar e deixem o vosso like e partilhem o vídeo com as pessoas que vocês gostam para que toda a gente fique alerta, fique vigilante para quando tiver eventualmente a ser vítima de magia negra saber reconhecer o episódio. Antes disso, é importante enquadrar numa breve definição, de grosso modo, o que é a magia. Magia é sempre algo, portanto, o direcionamento de energia consciente para uma situação ou alguém. Ou seja, sempre que manipulamos energeticamente alguma coisa, chama-se a isto magia. E a magia, de grosso modo, também tem uma hierarquia, portanto, ela tem aqui algumas escadas, da mais simples à mais complexa. E, portanto, de alguma forma, nós podemos classificá-la mais ou menos em 4. Obviamente que é um pouco mais complexo do que isto, mas para facilitar a vossa compreensão, vamos falar em 4 estágios, do menor para o mais complexo para o maior. Em primeiro lugar, nós temos a feitiçaria popular, digamos assim, que é aquele tipo de simpatias que toda a gente aprende na internet, é aquele tipo de trabalhos simples, com receitas e ingredientes simples, com rezas simples, com orações simples, mas que não deixam de ser também um pouquinho mais complexas, na medida em que a própria feitiçaria popular tem alguns graus de dificuldade ou de complexidade, digamos assim. Portanto, dentro da feitiçaria popular, a coisa mais simples é acender uma vela, tanto que o ritual mais simples é acender uma vela. Há o ritual mais complexo, que pode ser, por exemplo, daqueles trabalhos que vocês já ouviram falar, de prejudicar alguém, como utilizar bonecos para esse efeito, ou então costurar a boca ao sapo e por aí vai. Digamos que no segundo degrau, ou mais ou menos no mesmo patamar que a feitiçaria popular, melhor assim dizendo, existem as pragas. As pragas não são algo de tão complexo assim. Eu já vi algumas pessoas que tratam as pragas como sendo algo extremamente complicado de resolver e na verdade não é. Porque uma praga nada mais é do que verbalmente a exteriorizar aquilo que nós desejamos para alguém ou para alguma situação. Portanto, na maior parte das vezes uma praga desfaz com até relativa facilidade. Em terceiro lugar, temos a magia cerimonial ou a alta magia, que é muito mais rica em ritualística, é muito mais rica em oração, é muito mais rica até em materiais. Muitas das vezes pode exigir traçar um círculo mágico e por aí vai. E, portanto, ela tem muitas das vezes evocações extremamente complexas e todo o ritual tem uma série de passo a passo de regras que já estão formuladas e que nós temos que seguir. Em quarto, nós temos as maldições, que muitas das vezes podem inclusive afetar gerações, portanto afetam os pais, afetará os filhos, afetará os netos e por aí vai. Muitas das vezes, se eu falar de que foi feita alguma coisa para mim, mas caiu no meu filho ou caiu no meu cão, a maldição às vezes acontece isto. Com outros trabalhos também acontece, mas a maldição tem a capacidade de se conseguir perpetuar entre gerações. Do grosso modo, eu repito, obviamente que é muito mais complexo do que isto, mas para quem se está a introduzir este tipo de temas, eu penso que é bom enquadrar desta forma. Nós temos estes 4 estágios de magia, portanto há que estar atento à maior parte deles, sendo que o mais recorrente, o mais frequente de vermos acontecer é a feitiçaria popular dentro dos seus estágios, dentro dos seus graus hierárquicos, mas é isto que, do grosso modo, mais se trabalha e mais se vê por aí. Portanto, uma coisa muito importante aqui é nós termos a noção convicta, plena, de que não importa ter só 1 ou 2 sinais destes que eu vou enumerar. Nem 3, nem 4. Têm que ser no mínimo 5 sinais. 5 sinais no mínimo destes 7 farão com que vocês percebam se estão a ser ou não, possivelmente, vítimas de magia negra. Quais são então os sinais? O primeiro sinal é começar a sentir os pensamentos turvos, a mente difusa, a mente algo confusa, com possíveis perda de memória, algum desânimo pela vida
associado a alguma angústia também. Com isto, e dentro deste primeiro sinal, nós podemos identificar algumas coisas mais, como por exemplo, dificuldades para adormecer, ou um sono muito leve, uma dificuldade em repousar, ou no extremo oposto, um sono demasiado pesado, sobretudo quando algumas pessoas não são assim e de repente o sono muda e elas ficam pesadas, ficam cansadas, só querem dormir, não têm ânimo para nada, não têm vontade de fazer nada, sentem uma angústia, sentem uma redução de energia também. Podem ter também pesadelos com muita frequência, o mesmo tipo de pesadelo, ou pesadelos estranhos que vêm com a mesma regularidade, que vêm muito frequentemente e obviamente é mais gritante quando é alguém que tem dificuldade em recordar-se dos sonhos e quando isto acontece pode ser um sinal, sim, de que alguma coisa está muito errada. Segundo ponto, problemas de saúde. Portanto, alguém que é saudável e que de repente começa a experimentar na sua vida episódios de saúde que não tinha até então, começa a ter alguns problemas, este pode ser um sinal. Quando alguém já tem um problema crónico, alguma situação um pouquinho mais frágil a nível de saúde e de alguma forma se vai adensando, se vai complicando, associado ao primeiro sinal, este pode ser perfeitamente, sim, sintoma de que alguma coisa de facto está fora do sítio, que alguma coisa está mal energeticamente na sua vida. Com isto, muitas das vezes pode vir associado dor aleatória, alguma dor, algum mal-estar físico, por exemplo, aqui na cervical, pode vir na coluna, dores de cabeça nesta parte, dores de cabeça aqui à frente, algum peso nos olhos. Isto é muito frequente para quem está a ser vítima de magia negra e tem sintomas físicos associados. Terceiro ponto, problemas nos relacionamentos, sejam relacionamentos afetivos, sejam relacionamentos laborais, sejam relacionamentos familiares, sejam relacionamentos com o círculo de amigos. Portanto, geralmente é muito típico, é muito característico quando alguém é vítima de magia negra experimentar obstáculos nos relacionamentos com as pessoas que têm à sua volta. Pode vir associado, por exemplo, a um sentimento de isolamento, a um afastamento dessas pessoas ou mesmo ao surgimento de obstáculos e problemas nessas dinâmicas relacionais que não sofriam ou que não tinham obstáculos até essa altura. Quarto sinal, problemas em casa com tudo o que for eletrónico. O telemóvel, a máquina de lavar a roupa, a máquina do café, seja lá o que for, é um sintoma típico de que a energia dentro de casa não está bem. Por exemplo, às vezes acontece também refletir-se no carro. Estar, por exemplo, numa época em que está com tendência para ter alguns acidentes ou tendência para a eletrónica do carro, a parte elétrica, não estar a funcionar devidamente, é também um sinal de que alguma coisa pode não estar bem. O quinto sinal é a falta de sorte no geral ou então em alguma situação em particular. Por exemplo, pode começar a sentir que há alguns entraves na sua vida, que alguma coisa já não está a correr tão bem, como por exemplo, foi despedido do seu trabalho e tudo estava a correr bem, de repente virou alguma coisa, de repente alguma coisa não está mais no sítio como estava. Ou a relação amorosa que tinha funcionava bem, estava tudo bem e de repente foi deixado e não consegue compreender o que é que aconteceu. Eu não tenho uma justificação, eu não tenho uma razão para isso ter acontecido. Este também é um sinal, como que acontece com muita frequência, mas eu repito, obviamente, ele tem que vir associado a mais destes sinais que eu falei, no mínimo 5. O sexto sinal é objetos que desaparecem, objetos pessoais que têm tendência para desaparecer. Sei lá, de repente perdem a chave, têm a certeza que a colocaram naquela gaveta, mas foram à gaveta e ela não está e não apareceu. Este tipo de situações que acontecem com muita frequência também, de objetos que nós procuramos e que nos desaparecem, também são sinais que refletem alguma dificuldade ou aqui alguma dificuldade na fluidez da energia na sua vida e, portanto, mais uma vez, alguma coisa pode estar fora do sítio. O sétimo sinal, por exemplo, é estar em casa durante a noite e sentir-se observado, ou ouvir vozes chamar por si, ver alguma coisa que passa pelo canto dos seus olhos e que não consegue ver com clareza, ter pensamentos que não são tipicamente seus, ter vontades que não são tipicamente suas, como por exemplo beber álcool. É uma pessoa que até nem gosta muito ou bebe só socialmente, mas de repente está numa fase em que quer beber muito álcool, em que quer consumir, por exemplo, até drogas, seja lá o que for. Este pode ser também um sinal. E portanto, vou relembrar uma vez mais que é preciso, é necessário ter no mínimo 5 destes sinais.
Se nós falarmos, por exemplo, na questão da cabeça difusa, da cabeça que está perdida, a memória, as dificuldades de sono, isto pode estar associado, inclusive, a quadros clínicos que um psicólogo ou um psiquiatra resolverá e que nada têm a ver com magia. Mas se tiver 5 destes critérios, 5 destes sinais na sua vida, isto pode ser muito bem sinal de que de facto você está a ser vítima de algum tipo de magia na sua direção. E portanto, o que é que se deve fazer num caso destes? O que é que alguém que tem magia negra feita contra si deve fazer? Deve procurar um profissional qualificado para ser tratado. Com isto de qualificado, eu quero reiterar uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas redes sociais, que é a necessidade de procurarem feedback daquele profissional com quem vocês estão a pensar consultar-se. Não adianta só sentir a intuição, ouvir só a intuição. Eu gosto desta pessoa, gosto da maneira que ela fala, vou fazer consulta com ela. Procurem saber o feedback de alguém que já tenha feito. Vão às redes sociais dessa pessoa, vejam lá nos comentários, esta pessoa comentou, vou mandar uma mensagem privada e vou perguntar se fez consulta, se gostou, como é que é, qual o feedback. Quantas mais referências vocês tiverem dessa pessoa com quem se vão consultar, melhor para vocês. O que é que não se deve fazer nestes casos? E isto falo por experiência própria, porque muitas pessoas chegam até mim nas consultas e já vêm com a ideia fixa de que estão a ser vítimas de magia negra. E às vezes não é o caso. Às vezes não estão. Às vezes estão apenas num período de algumas lições, estão num período com alguns obstáculos, mas que faz parte do seu trajeto, que não tem influência de terceiros. Então, eu quero dar aqui a dica para terem uma mente aberta, suficientemente aberta, para chegarem ao profissional da vossa escolha e poderem ouvir, não tem nada. Ok? E está tudo bem, é outra coisa, é outra questão. Isto que de facto muitas pessoas chegam e têm a ideia já feita, fazem o diagnóstico sozinhas e é necessário recorrer a alguém da área que exerce profissionalmente isto de forma séria, isenta e limpa para de facto dar o seu parecer e dar inclusive o tratamento e a solução. Então, mente aberta para a possibilidade de não ser trabalho, de não ser magia e ser outra coisa qualquer é muito importante. Se você for uma pessoa que até tem alguma experiência nesta área, que até percebe de tarô, que até percebe de oráculos, se for uma pessoa que até já tem alguma prática na magia, eventualmente poderá conseguir resolver sozinho se fizer uma boa identificação do que é que se passa. Ou seja, é fundamental identificar, portanto, fazer um diagnóstico claro, objetivo, direto e conciso do que é que foi feito, quando é que foi feito e de que forma foi feito. Nem sempre lhe dirão quem é que o fez, apesar de muitas das vezes ser possível dizer quem fez esse tipo de trabalho, o fundamental é saber como, quando e de que forma. E, portanto, se vocês tiverem alguma experiência nisso, talvez consigam, evidentemente, desmanchar e limpar-se dessa energia negativa, mas se não tiverem, pensem que um psicólogo, muitas das vezes, recorre a um outro psicólogo para ser ajudado. E, portanto, é um normal. Quando é connosco, quando se passa connosco, às vezes podemos não ter tanta imparcialidade ou tanta destreza de jogo de cintura para nos conseguirmos safar sozinhos da situação. E está tudo bem recorrer a alguém que nos possa ajudar. Uma coisa muito importante aqui é que a magia, regra geral, pode demorar até 3 lunações, ou seja, sensivelmente até 3 meses para se manifestar na vida de alguém a 100%. E, portanto, se vocês percebem que neste espaço de 3 meses a coisa tem vindo a decair, geralmente é o sinal. Mas se foi durante 2 semanas, mas depois melhorou, quer dizer, passaram 2 semanas, mas isto voltou tudo ao normal, provavelmente não será magia negra. Portanto, até 3 lunações temos que estar a observar para ver se de facto a razão ou a origem desta fase na vossa vida é de facto por magia. Sendo que, eu repito, o fundamental é procurarem alguém que vos possa dizer assertivamente o que é que foi feito, quando foi feito e como foi feito. Em 85% dos casos que eu profissionalmente tenho visto, trata-se somente de feitiçaria popular. Portanto, nunca é, ou regra geral não é, algo extremamente complexo. Portanto, eu não vejo trabalhos de alta magia, eu não vejo trabalhos de grandes maldições a serem feitos, eu vejo sempre trabalhos que estão relacionados com a feitiçaria popular, portanto, ou simpatias, mezinhas, coisas mais simples, e portanto são mais simples de resolver,
poderá não haver motivo de alarme se de facto encontrar alguém que consiga resolver a situação e que seja um bom profissional. Escrevam aí nos comentários se vocês já algum dia passaram por este tipo de situação, se já tiveram alguns destes sinais, se eventualmente já procuraram ajuda de alguém para vos limpar ou para desmanchar um trabalho desse tipo na vossa vida. Fiquem vigilantes, é muito importante que vocês vigiem a vossa vida e vigiem a forma como a energia dentro da vossa existência flui nas diversas áreas da vossa vida. Fiquem atentos a isso e qualquer coisa que vocês necessitem, procurem um profissional qualificado, mas peçam sempre feedback antes de iniciarem uma consulta. Eu desejo-vos a todos muita luz. Até ao nosso próximo vídeo.